Oi pessoal, tudo bem? Desculpa por ter ficado 6 anos sem postar vídeos e alguns anos sem postar nada no Instagram. Ao longo do tempo e dos vídeos aqui do canal eu vou explicar por que isso aconteceu. Mas enfim, eu voltei a postar porque uma professora muito querida, eu não conhecia ela também não me conhecia. É a professora Renata Machado, lá do Rio de Janeiro. Ela é uma professora de redação e aí ela viu que uma página, há um tempo já, uma página grande aqui do Brasil, tinha repostado uma entrevista que eu dei em 2019, na época que eu fui aprovada no Enem, para medicina na UESP, que é onde eu estudo ainda hoje. E aí ela repostou esse vídeo e elogiou, né, me colocando como uma inspiração para as pessoas, dizendo que mesmo que eu com 15 anos passei no Enem, então as pessoas deviam se inspirar em mim e tal. Mas ela não sabia que eu sou autista, nem nada do tipo, porque nessa entrevista eu ainda tinha 15 anos e eu ainda não tinha o diagnóstico. E essas entrevistas que eu dei foram em janeiro de 2019, no início, né, desse ano de 2019. E o meu diagnóstico de autismo foi fechado mesmo só em agosto de 2020. Mas a investigação se deu início quando eu cheguei ao neuropediatra nos últimos meses de 2019 só. Eu cheguei em novembro ou dezembro. Acho que foi em dezembro, minha primeira consulta com ele. Então eu não fazia a menor ideia que eu tinha nenhum tipo de neurodivergência, na verdade. Então, por isso que no vídeo eu não menciono isso. Mas enfim, e aí esse vídeo que ela repostou teve no perfil do Instagram dela mais de 2 milhões de visualizações, teve mais de 1.800 comentários, mais de 140 mil curtidas, se eu não me engano. E aí muitas pessoas nos comentários pediram para eu voltar a postar, porque querem acompanhar, né, a minha vida e querem dicas de estudo. E muitas pessoas autistas, com TDAH, com superdotação e etc., vieram até mim, ou as próprias pessoas, ou as mães dessas pessoas vieram até mim pedindo que eu voltasse a postar tanto as minhas experiências quanto que eu compartilhasse o meu conhecimento com elas aqui através do meu canal do YouTube e das minhas redes sociais, né? Para compartilhar com elas essas experiências, esse conhecimento para ajudá-las. E é isso que eu pretendo fazer. Por isso eu voltei a postar aqui. Então, esses vão ser os 2 assuntos principais aqui do canal. Mas eu também quero fazer muita educação em saúde aqui com vocês, pessoal. Eu vou trazer vídeos sobre muitos assuntos que eu considero pertinentes para a saúde pública dentro da medicina. Então, quem for interessado nisso, desde a pessoa leiga, que não é da área da saúde, até o estudante da saúde, até o profissional já formado que se interessar por medicina, pode ficar ligado aqui no canal que vai ter muito conteúdo bom sobre isso. E eu também vou falar um pouco sobre os meus hiperfocos, que são basicamente doramas e história. Então, se você gosta disso, também pode ficar antenado aqui. Então, enfim. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre como eu fiz a minha escolha profissional, porque muita gente me perguntou, desculpa, por que você escolheu medicina, Dudinha? E por que você quer ser psiquiatra? Então, eu vou contar hoje. Eu lembro que no 3º ano do ensino fundamental, eu já escrevi numa atividade da escola que eu queria ser cientista. Só que na época eu achava que cientistas eram só as pessoas que ficavam no laboratório, assim, aquele laboratório maravilhoso, limpo, e ficavam só fazendo as pesquisas in vitro, em que você pega aquele material de laboratório, as pipetas, provetas e tal, a vidraria de laboratório, e aí você vai testando, né, placa de Petri, e aí você coloca ali bactéria, você faz reação de
PCR, né? A reação em cadeia da polimerase, enfim. Você vai fazendo aqueles estudos de laboratório. Mas, porque ali eu não ia ter que lidar com pessoas e era um ambiente bem limpo e cheiroso e silencioso, pra mim era uma maravilha. E eu estaria contribuindo para o avanço da ciência e da humanidade. Mas, com o tempo, eu acabei, eu não lembro assim, ao longo dos anos seguintes do ensino fundamental, não lembro o que eu tinha como meta de profissão, né? Mas, lá em 2017, quando eu já estava no segundo ano do ensino médio, eu assinei a Netflix e aí eu fui assistir algumas séries. Eu assisti Grey's Anatomy primeiro, e aí é uma série médica em que os personagens, eles são residentes de cirurgia, né? E aí eu gostei bastante, assim, do ambiente hospitalar, sabe? Como um ambiente de trabalho. Andar pelos corredores dos hospitais, eu gostei do uniforme de trabalho deles ser confortável. Gostei de alguns casos que eram apresentados, contribuir para melhora e até para a cura de muitos pacientes. Eu gostei desse conceito. E aí depois eu assisti outra série que se chama Bones, ou seja, ossos em inglês. Uma série maravilhosa. E aí eu me apaixonei pelo mundo da perícia, das ciências forenses, do estudo das investigações criminais. E aí eu quero ser antropóloga forense, mas no Brasil essa profissão ainda não é bem regulamentada, ela basicamente não existe muito bem, né? E aí se não dá pra ser antropóloga forense aqui, então eu quero ser médica legista. E aí eu passei um tempo com isso. Só que no primeiro ano do ensino médio, em 2016, a escola em que eu estudava, que é o Colégio Seve, aqui em Teresina, eles colocam no primeiro ano do ensino médio a disciplina de noções de direito, política e cidadania, em que o nosso professor é um advogado. E ele é muito legal. Inclusive, um abraço para ele. Coração dorameiro para o senhor, se o senhor lembrar de mim e estiver assistindo esse vídeo. E aí, lá ele falou sobre direitos fundamentais, Constituição Federal, umas coisas bem interessantes, né? Não foi só isso, mas sobre, eu lembro, corrupção, várias coisas assim, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, essas coisas. Conceitos básicos do direito, né? E que a maior parte da população não sabe, porque a gente não tem na BNCC, né? O MEC não exige que isso seja ensinado na escola. Pelo menos na época que eu estava no ensino médio não exigia e eu acredito que até hoje não exija. Mas aí a escola em que eu estudei coloca isso como um extra pra gente, né? E eu gostei bastante. Mas eu sabia que eu não queria ser advogada, porque estudar direito, na minha concepção, é chato. Porque você acaba, o curso de direito em si, né? Você acaba tendo que decorar muita lei, é muita coisa assim. Eu sei porque minha irmã estudou direito. Nessa época, ela estava se formando em direito e apesar da gente não morar junto, eu sempre morei sozinha com minha mãe. E minha irmã não é filha da minha mãe, ela é filha só do meu pai e ela é bem mais velha do que eu. Mas eu sabia que eu não queria fazer direito. Mas estudar essa disciplina de noções de direito, política e cidadania foi super importante para mim e eu acredito que para todos os meus colegas, porque é fundamental para todo mundo saber dos seus direitos, dos seus deveres e como funciona o regulamento e as leis do seu país, né? Mas enfim, no segundo ano a gente tem outra disciplina extra, que é a de NEF, Noções de Economia, Finanças e Empreendedorismo. E aí, em metade do ano, a gente aprende sobre macroeconomia e na outra metade, microeconomia. E aí, eu também achei super legal. Aí, nesse ano eu fiquei balançada. Nossa, será que eu vou querer ser economista? Porque eu acho, ou querer fazer curso de administração. Só que aí, porque realmente é muito interessante, sabe? Eu tive um bom professor de economia, inclusive também um abraço pro senhor, se o senhor estiver assistindo. Coração dorameiro pro senhor, muito obrigada.
porque ele falava que a economia é como se você traduzisse as ciências humanas através da matemática. E aí ele ensinou pra gente muitos conceitos importantes que eu trago pra minha vida até hoje, sabe? Como o conceito de trade-off, por exemplo, custo de oportunidade, sabe? Para você conseguir muita coisa na vida, você tem que abrir mão de outras coisas. Então, isso é usado na economia, tanto na macro quanto na microeconomia, mas é usado para tudo na vida, né? É um conceito até filosófico. Mas ele ensinou muita coisa pra gente, eu gostei bastante, mas eu não me via e não me vejo atuando na área, né? No mercado de trabalho como economista. Pois bem, daí já ao mesmo tempo, né? No segundo ano, enquanto eu tinha essa disciplina de economia, aí eu assisti essas séries. Então eu botei na cabeça, eu quero ser médica legista. Mas eu também assisti a série de Dr. House. Quem nunca, né, meus amigos? E aí eu amei, nossa, me apaixonei completamente pela medicina assistindo essa série. Por quê? Era o que eu queria, era o que é o que eu sempre busquei na vida, assim. Porque em Bones eu amava nas séries de investigação de homicídio, né? Porque eu lembro que no ensino médio eu já tinha como livros favoritos os livros do Sherlock Holmes, o mais famoso detetive particular da história da humanidade, né? Então eu já tinha assistido várias séries do Sherlock Holmes, séries inspiradas nele. E aí eu pensei, bom, eu quero investigar alguma coisa na vida, e é alguma coisa que seja relevante, que tenha a ver com a saúde das pessoas. E aí que eu me encontrei quando eu assisti Dr. House, porque ele fazia parte do departamento de diagnósticos de um hospital lá dos Estados Unidos. Só para deixar claro, nos hospitais da vida real não existem departamentos de diagnóstico. Mas eles colocaram na série para deixar ela empolgante pra gente assistir. Então, eles colocavam casos interessantes, alguns deles com doenças raras ou com apresentações atípicas de doenças comuns, e faziam a gente acompanhar o processo de diagnóstico, de investigação, o processo de investigação até chegar ao diagnóstico dessas doenças. Então eu achei aquilo fantástico, sabe? E aí eu percebi, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas até então eu não tinha certeza da especialidade que eu queria dentro da medicina. Até que no terceiro ano do ensino médio, em 2018, eu tive uma disciplina que foi História do Brasil. Claro que eu sempre tinha tido, né? Mas aí eu tive um novo professor. Que foi o professor Marcos Vilhena, inclusive, coração tarumbeiro, e um abraço para o senhor também, professor Vilhena. Gente, esse homem, assim, um herói para mim da história. Nossa, eu tive muitos professores sensacionais, inclusive eu lembro com muito carinho da minha época de escola, apesar de eu ter sofrido por causa do autismo não diagnosticado e de todos os problemas de saúde que eu tenho, que não eram diagnosticados na época, mas eu amava a escola, sabe? Por causa das aulas, eu sempre amei aprender, sempre busquei o conhecimento, e os meus professores eram muito bons, não só no ensino médio, mas lá também, né? Então eu tive professores que marcaram muito a minha vida, e o professor Vilhena foi um deles. Outro dia eu vou fazer um vídeo para agradecer os meus professores marcantes. Mas enfim, e aí o professor Vilhena era muito, muito fantástico, gente. E não sou só eu que digo, tá? Qualquer aluno que já foi aluno dele pode falar isso. Os outros professores também elogiam muito ele, todo mundo. Então, ele me inspirou muito. Daí eu disse, cara, eu quero ser professora igual ele, eu quero ser professora de história. Aí minha família pirou. Já imaginaram? A menina tem 15 anos, queria ser médica, e aí do nada ela diz, não, eu quero ser professora de história.
sendo que ela é uma menina que todo dia chega em casa morrendo de dor de cabeça, dizendo, ai mãe, tô com muita dor de cabeça, depois que eu me formar, eu nunca mais quero voltar para uma sala de aula. E aí, do nada, essa menina chega e diz que quer se formar em História, que no mercado de trabalho brasileiro você tem uma maior facilidade de se inserir se você se tornar professora, né? Daí, minha mãe disse, minha filha, você tem certeza? E aí minha mãe e minha tia favorita ficaram, que é a melhor amiga e é prima da minha mãe, ficaram preocupadas porque, vamos ao contexto, a minha tia favorita é professora, ela se formou junto com minha mãe também fez o normal superior, né? Elas são professoras do fundamental menor, mas há muito tempo que minha mãe não atua mais, mas minha tia é concursada e atua já como professora há décadas, assim. E aí, assim, é uma profissão que é desvalorizada, infelizmente, no nosso país, né? Socialmente, sabe, os salários são baixos e não deveriam, porque é a profissão mais importante de todas, e eu não tô falando isso, tô romantizando. Não, é porque realmente é a profissão mais importante de todas. E é a que deveria ter um salário muito alto, porque é compatível com a importância e o trabalho que dá a ser professor. Mas infelizmente no Brasil não é assim. Então eu teria que me esforçar bastante e a carga horária é extenuante, né? É excessiva. Você sempre leva trabalho para casa, é muito estressante e prejudicaria muito a minha saúde, porque eu ficaria com dor de cabeça, dor nos ouvidos. Eu chegava em casa assim sempre, quando eu estudava. Então, ainda hoje eu chego às vezes. Mas na adolescência era pior, né? Porque o pessoal conversava na sala de aula e tal, então era ruim. E aí, se eu me tornasse professora e fosse dar aula para crianças ou adolescentes, eles iam conversar na sala de aula, as salas de aula são claras, ia ter toda essa questão. E eu tenho hipersensibilidade sensorial muito intensa a luzes, a sons, cheiros e sensibilidade tátil também, né? A toque, a texturas, então isso me atrapalha demais na minha vida. E aí, isso me atrapalha até hoje na universidade. Quando eu estava na escola, então, era terrível. E aí, então minha família me convenceu a escolher o curso de medicina mesmo. E aí eles disseram que se eu entrasse no curso de medicina, detestasse, realmente visse que eu não queria fazer aquilo na minha vida, aí tudo bem, eu podia ir pro curso de História, tranquilamente. Só que aí eu entrei e gostei do curso de medicina. Aí estou aqui, até hoje. Quando eu entrei, eu já sabia que eu queria ser psiquiatra, porque eu sempre me interessei por entender o comportamento humano, né? As pessoas autistas têm uma grande dificuldade de entender as emoções, tanto as nossas próprias emoções quanto as dos outros. A gente tem dificuldade de entender assim, as expressões faciais, os movimentos corporais, o que as pessoas querem dizer com os gestos, as expressões e tal, mas também as emoções em geral, né? E entender por que as pessoas se comportam da maneira como elas se comportam. Eu sempre me perguntei muito isso. E aí eu fiquei cada vez mais interessada por estudar isso a fundo, sabe? E aí eu quis, vou fazer psiquiatria então. E aí conforme eu, minha mãe e boa parte dos meus familiares fomos sendo diagnosticados com diversos transtornos mentais, aí eu fui vendo, nossa cara, é fundamental eu me tornar psiquiatra, porque a gente passou a vida sofrendo porque nós não fomos atendidos por bons profissionais, sabe? A sociedade também, obviamente, é muito preconceituosa. Existe o que a gente chama de psicofobia, ou seja, se uma pessoa apresenta sinais e sintomas de um transtorno mental, as pessoas dizem que é preguiça, moleza, falta de Deus, se for um sinal ou sintoma de depressão, por exemplo.
Daí, se ela tem uma alucinação, um delírio, daí dizem, é loucura, é isso, é aquilo, sabe? Então, psiquiatras bons são extremamente fundamentais. É claro que você ser bom em outras especialidades da medicina é ótimo, né? A gente precisa de bons especialistas na cirurgia, na neurologia, na cardiologia, mas na psiquiatria isso é muito fundamental, sabe? E eu acho que a gente precisa de mais. Então, é o que eu me interesso por estudar e é o que eu tenho, é o que eu acho que existe uma necessidade social, sabe? Eu entrei na faculdade, portanto, querendo ser psiquiatra, mas hoje, no 8º período do curso, que é, portanto, o 2º semestre do 4º ano do curso de medicina, deixando claro que nós temos aí 6 anos nessa graduação, ou seja, 12 semestres ao todo. Eu estou no 8º semestre, né? Hoje eu já sei que eu quero ser psiquiatra forense, ou seja, eu vou unir as áreas da medicina legal e da perícia médica à psiquiatria. É uma subespecialidade da psiquiatria, ou seja, você faz os 6 anos da graduação em medicina, depois você faz uma prova muito difícil, muito concorrida. Daí, se você passar, você faz 3 anos de residência médica em psiquiatria. Depois você faz outra prova, também muito difícil, muito concorrida. Daí você faz mais 1 ano de residência médica em psiquiatria forense. E aí, com isso, você se torna um psiquiatra forense e você se torna apto a elaborar pareceres, laudos técnicos e tal. Em processos judiciais, tanto civis quanto criminais, você vai auxiliar a polícia. Você pode fazer parte da perícia, da polícia científica. E aí você vai ajudar nas perícias, sabe? Você vai poder atuar em penitenciárias, analisando o estado mental e os possíveis transtornos mentais de criminosos. Você vai analisar se eles são inimputáveis ou não, ou seja, se eles podem ir para uma prisão normal ou se eles vão para manicômios judiciários. Existe tanta coisa interessante na psiquiatria forense, sabe? Eu gosto demais. E esse é até um hiperfoco que eu compartilho com a minha mãe. Porque ela tem TDAH. Ela não é autista, mas ela tem TDAH que só foi diagnosticado em 2023. É muito recente esse diagnóstico, né? E aí, tanto a pessoa que tem autismo, quanto a pessoa que tem TDAH e a pessoa que tem algumas outras neurodivergências, elas compartilham esse sintoma, que é o hiperfoco. O que é isso? Você se interessa tanto por um assunto que não é o simples, eu gosto. Não, não é isso. Existem pessoas que gostam de doramas, existem pessoas que gostam de psiquiatria, mas se eu... por exemplo, minha mãe, ela tem hiperfoco em costura. Esse final de semana, ela sentou pra costurar um pano de prato e ela passou 3, 4, 5 horas costurando e ela não se levantou pra fazer nada. Ela não foi beber água, ela não foi comer, ela não fez nada, entendeu? Até ela terminar o pano de prato. E depois que ela terminou, ela ficou super frustrada porque ela viu que tinha demorado várias horas pra fazer um simples pano de prato. Ela não fez ele todo, ela pegou o tecido pronto e ela decorou ele, né? Então, aí ela ficou frustrada porque demorou muito. Mas eu acho sensacional ela tá trabalhando nos próprios interesses e ela ter feito isso. É a forma dela de desestressar. As pessoas que são neurodivergentes, a gente usa os hiperfocos como uma forma de ter lazer, de desestressar. Pra gente é muito bom, porque minha mãe cuida sozinha de mim, da nossa casa, ela dirige pra mim, porque eu não consigo dirigir de jeito nenhum. Então, é bastante coisa pra ela fazer. E daí, no momento que ela tem de lazer, muitas vezes ela não consegue ficar sentada pra costurar, porque ela tem artrose na coluna.
ela tem osteófitos, né, que é o famoso bico de papagaio, tem fibromialgia e outros problemas de saúde. Mas nesse dia ela conseguiu, e daí ela foi praticar esse hiperfoco. Quando ela não consegue, daí o que ela faz? Ela fica vendo vídeos sobre costura e páginas de costura no Instagram. Então, é esse tipo de hiperfoco, sabe? A pessoa fica horas e horas fazendo aquilo e ela não vê o tempo passar, ela não dá definição, como a gente diz aqui no Nordeste, ela não dá definição de nada que está acontecendo ao redor dela. Aí depois ela perguntou pra mim: Maria Eduarda, minha filha, por que você não foi lá me chamar? Eu passei esse tempo todo lá, não bebi nem água. Você podia ter levado água pra sua mãe. Eu não comi. Aí eu: ora mãe, e você acha que eu me levantei em algum momento e vi o tempo passar? Não, por quê? Porque eu tava assistindo dorama. Acho que foi na noite de sábado, que é a nossa noite livre, né, da semana. Então, é isso, gente. Eu passei todas as horas que ela tava costurando, eu tava assistindo dorama. Então é isso. Mas se bem que no sábado, foi sábado à noite? Foi, né? Foi. Isso. Então é isso, gente. A gente não tem essa noção de passagem do tempo quando a gente está praticando o nosso hiperfoco, entende? E por um lado isso é bom, porque se você for um estudante, como no meu caso, né? Eu tenho hiperfoco também em psiquiatria, então eu estudo isso por horas e horas a fio. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas não é bom você deixar de beber água, deixar de se alimentar, deixar de ir ao banheiro, deixar de dormir, essas coisas, né? Na vida, o que é bom é o equilíbrio em todas as áreas. Então, enfim. Essa é a história da minha escolha profissional. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.